E galera, esse é o Tira Dúvidas para o Enem do professor Sidney Buzo. É o Tira Dúvidas, como é que era o negócio? Pessoal, hoje a aula é voltada para aqueles tópicos de potenciação e radiciação, coisa que cai bastante aí no Enem, numa forma de exercícios mais conceituais, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos começar aqui com a definição de potenciação. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, tá? Ou seja, é um número que é multiplicado por ele mesmo n vezes, tá? Exemplo, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Então isso aqui é o que a gente chama, né, uma potência que vai ser escrita na forma de 2 elevado à quinta potência, né? Por exemplo, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, então é um número multiplicado por ele mesmo, aquele número de vezes que é indicado no expoente, tá? Lembra desse nome, expoente. E, por exemplo, aqui, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O menos 3 é o número que está se repetindo, o número de vezes que está se repetindo é 3, então é menos 3 elevado à terceira. Percebe que o menos 3 está entre parênteses, né, porque é o menos 3 que se multiplica, então não é o negativo do 3 à terceira, tá? Então é o 3 que se multiplica, não é o negativo do 3 à terceira. E quando a gente tem a terceira, a gente chama isso aqui então de cubo. O expoente a gente chama de cubo. Assim como o 2, né? O expoente 2 a gente chama de ao quadrado, né? Isso tem uma condição histórica em função da própria geometria, tá? Uma hora aqui que a gente for tratar do elemento geométrico, a gente vai entender o porquê disso, tá bom? Então, seguindo aqui, dentro da potenciação, o número multiplicado a gente conhece então como base, e o número de vezes é o expoente. Então, o a elevado a n aqui, a gente tem a base é o a, e o n é o expoente. Seguindo aqui na potenciação, nós teremos então as transformações de potências, tá? As transformações de potência, quando eu tenho as potências de mesma base, por exemplo, uma base A, mas eu tenho expoentes diferentes, por exemplo, aqui o n e o m. Se eu tenho uma multiplicação, então, de potências de mesma base, né, o que acontece é que eu mantenho a base e eu vou somar os expoentes, ok? Se a gente estiver trabalhando então com a divisão, né, então está aqui, né, eu tenho a mesma base, a base é A, e eu tenho expoentes diferentes aqui na minha divisão. O que acontece é que eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Por definição, se eu tenho qualquer número, né, elevado a zero, isso aqui ele é 1, tá? Isso aqui a gente consegue também demonstrar quando a gente está trabalhando na teoria de logaritmos, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Aí a gente volta aqui nessa condição. Mas, se eu tenho aqui então a elevado a zero igual a 1, e eu tiver, por exemplo, uma situação em que eu tenho 1 dividido por uma potência que eu tenho base A elevado a m, o que significa que esse 1 ele pode ser traduzido como o a elevado a zero. Então, se eu tenho a elevado a zero, dividido por a elevado a m, eu vou ter então aqui o a elevado a zero menos m, que vai resultar então de a elevado a menos m. Então, o menos m aqui, ele significa que é como se eu tivesse esse elemento aqui na parte de baixo da minha divisão, tá? E se eu não tiver nada aqui na frente, significa que eu tenho um 1 aqui, multiplicando esse a elevado a menos m. Então é 1 sobre a elevado a m. Uma outra coisa aqui é que quando eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de potência de potência, né? Então eu tenho uma base que está elevada a uma potência n, e tudo isso aqui está elevado a uma potência m. O que acontece é que a gente vai fazer aqui uma distributiva e vai fazer uma multiplicação aqui, n vezes m. Então está aqui, a vezes n, a elevado a n vezes m. Tá?
Está aqui em cima, então. Agora, quando nós temos aqui, né, uma forma em que eu posso escrever, por exemplo, a minha base como uma multiplicação, por exemplo, eu tenho dois elementos diferentes aqui entre parênteses e esses elementos estão elevados a uma potência m, a um expoente m, tá? O que acontece é que eu vou fazer então uma distributiva a elevado a m, tá aqui, vezes o b elevado a m. Ok? Então vamos seguir aqui. Percebe que por enquanto aqui é como se a gente estivesse tratando todos esses elementos aqui como letras, mas isso aqui obviamente isso aqui vale para os números, tá? Então vamos aqui. Aqui os exemplos, né? Então aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, tá? Então mesma base, então a base é 2, o que vai acontecer é que eu vou somar os expoentes, então vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 3, então isso aqui vai ficar 2 elevado à quinta. Aqui uma divisão, 5 elevado à terceira dividido por 5 elevado à sétima. O que nós temos aqui, então, mesma base, base 5, um está elevado ao cubo, outro está elevado à sétima, então como eu tenho uma divisão, eu mantenho a base e eu vou subtrair os expoentes, então vai ficar 3 menos 7, que vai ficar então 5 elevado a menos 4. Só que o que nós vimos aqui? Quando eu tenho negativo, aqui eu não tenho ninguém multiplicando aqui na frente, é como se eu tivesse então o 1 dividido por 5 elevado à quarta positivo aqui na parte de baixo da divisão. Tá? Tá lá. Potência de potência, 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quinta potência. Então aqui a quinta potência vai entrar multiplicando. Então aqui vai ficar 3 elevado a 2 vezes 5, que vai ser então 3 elevado à décima. Ok? Seguindo, por exemplo, aqui 6 ao quadrado. Tudo bem, 6 ao quadrado a gente consegue fazer direto, mas a ideia aqui é fazer o seguinte. O 6, ele pode ser escrito como uma multiplicação de 2 vezes 3. Então aqui 2 vezes 3 ao quadrado seria 2 elevado ao quadrado, está aqui, vezes 3 elevado ao quadrado, está aqui. Continuando na potenciação, agora uma pergunta. E quando o expoente é uma fração, tipo n sobre m? Com n, lógico, e m números inteiros. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma base A elevada a uma fração. Quando eu tenho uma base elevada a uma fração, eu posso representar isso na forma de uma raiz, tá? Então, aqui é a forma de potência de uma raiz. Então, quando eu tenho A elevado a n vezes m, o n, que é o expoente do A, ele continua junto com o A aqui dentro da raiz, e o m, ele se torna o elemento em que a gente utiliza na raiz, tá? Então está aqui, A elevado a n, então aqui o n é o expoente, tá? E o m aqui, ele é, como a gente vai ver, o índice da raiz, tá certo? Então aqui, a relação entre potência e raiz, tá? A raiz de índice, por exemplo, m, 1 sobre n, tem como operação inversa a potência do expoente n e vice-versa. Vamos ver aqui? Por exemplo, se eu tenho 4, o 4 a gente sabe que é 2 vezes 2, então é 2 elevado ao quadrado. Ou seja, né, sei somente sei o que acontece. Como eu tenho a operação inversa, o 2 ao quadrado n aqui, o expoente n, ele se torna o índice da raiz 1 sobre n. Então o que acontece aqui é que eu vou pegar esse camarada e transformar no 4 elevado a meio, que é igual a 2. Então aqui, o 4 elevado a meio, o que significa? Ele é a raiz quadrada de 4. E a gente sabe, a gente já estudou em algum momento aí que a raiz quadrada de 4, ele é 2. Então, de forma geral,
Como é que a gente escreve isso? A gente escreve que se A elevado a n, ou seja, se um número elevado a n é igual a um valor b, C e somente C, o A ele vai ser a raiz enésima, porque n aqui a gente não sabe, então enésima, de b. Isso também vai ajudar a gente aí na frente. Bom, o que acontece é que a radiciação, então, vai ser uma operação matemática inversa da potenciação. Ou seja, a gente vai procurar descobrir qual o fator que multiplicado por ele mesmo n vezes resulta num valor, num número. Então aqui o que nós temos? Dentro da raiz é o que a gente chama de radicando e o índice é o que a gente tem então como elemento de vezes que a gente está querendo encontrar para resultar então na multiplicação do número. Então é o que está lá na raiz, tá certo? E nós temos aqui também um fator interessante, porque todas aquelas transformações que a gente utiliza nas potências, a gente também utiliza na forma de raiz. Então aqui, por exemplo, olha só, se eu pego aqui a raiz de 3, né, então 3 elevado a meio, se eu tiver 7 elevado a 5 quartos, é a raiz quarta de 7 elevado a quinta. Se eu tiver, então, agora, olha só, 5 elevado a menos 2 terços, lembra que o menos 2 terços é como se você tivesse, então, aqui o 1 sobre a potência positiva de 5 elevado a menos 2 terços. Então está aqui 5 elevado a 2 terços, aqui na parte de baixo da divisão. Só que o 5 elevado a 2 terços, o que ele é? Então é a raiz, né, tá aqui, cúbica de 5 elevado ao quadrado. Mais uma aqui, bem mais interessante. Então, por exemplo, aqui eu tenho a raiz cúbica da raiz de quinta potência de 2. O que acontece aqui? Se eu pegar o 2 aqui dentro da raiz quinta, a gente vai escrever 2 elevado a 1 quinto. Tudo isso que eu tenho, então, de 2 elevado a 1 quinto, aqui dentro da raiz cúbica, é elevado a 1 terço. Então aqui eu vou fazer uma distributiva e vou multiplicar 1 quinto vezes 1 terço. Então, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 2 elevado a 1 sobre 15, ou 2 elevado a 1 quinzeavos. Isso daqui vai ser, então, a raiz de potência, né, de índice 15 de 2. Raiz de 36, da mesma forma. O 36 a gente consegue escrever 4 vezes 9. Como 4 vezes 9 aqui é uma multiplicação, então, que ficaria numa potência elevado a meio, eu faria distributiva, então eu poderia fazer essa divisão aqui, inclusive da própria raiz. Então fica aqui a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Ok? Vamos aqui então agora ver uma questão do Enem de 2010. Essa questão de 2010 ela diz assim, olha, um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isto ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Ou seja, aqui a gente tem uma potência de base 10 e aqui uma potência de base 10. Aqui é 10 elevado à primeira, né? E aqui 10 elevado à sétima. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1000 litros de óleo em frituras por semana. Ou seja, o 1000 aqui também ele é uma potência de base 10. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que é o 10 elevado à terceira. Tá? Então guarda esse número. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? E aqui ele dá, então, as opções. Bom, a resolução aqui. Então, 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros de água. Assim, 10 elevado a 7 litros de água estão
fazendo uma relação com 10 elevado a primeira litros de óleo. Se eu fizer então aqui, isso aqui ela é uma divisão, então eu teria aqui 10 elevado a sétima menos 1, por causa da divisão. Então, 10 elevado a sétima menos 1, eu teria 10 a sexta litros de água por cada litro de óleo que a gente tem, então, contaminando a água. Ou seja, para cada 1 litro de óleo, eu tenho 1 milhão de litros de água contaminado. Então, seguindo aqui, 1000 litros de óleo é um multiplicador pelo fator acima. Ou seja, se eu pegar 1000 litros aqui de óleo e multiplicar aqui na expressão, eu vou ter o número de litros de água. Seguindo aqui, lembrando então que 1000 litros de óleo é 10 a terceira. Então eu tenho agora uma multiplicação. 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a terceira. Ou seja, 10 elevado a sexta mais 3, que vai dar 10 elevado a nona. Isso aqui, então, é a resposta da alternativa E. Mais um exemplo aqui, mas que é, na verdade, mais uma questão aqui do Enem, que é a questão de 2013. Ela dizia assim: muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimento cardíaco e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área da superfície, ou seja, o cubo da área da superfície, então S elevado ao cubo, lembra disso, de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Então aqui tem uma outra informação. Proporcional significa que uma tem relação com a outra, de alguma forma, e com um fator de multiplicação. Então aqui o quadrado é m elevado ao quadrado. Guarda essa informação também. E ele diz que equivale a dizer que para a constante k maior que zero, ou seja, é o fator de proporcionalidade, é esse k, que é um valor maior que zero, a área ela vai ser escrita numa função de m por meio de uma das expressões que está aqui embaixo. Então a resolução. Então, como eu tinha dito, o texto ele diz que então eu tenho uma relação da S ao cubo, né, com um m ao quadrado e uma constante k. Isso significa dizer que eu teria a seguinte situação, que S ao cubo, então a base elevada ao cubo, é igual a um k, que é um fator de proporcionalidade, vezes m elevado ao quadrado. Então, se eu tenho aqui S elevado ao cubo e eu quero escrever S em função de k vezes m ao quadrado, esse cubo que eu tenho aqui, ele vai passar como uma raiz de todo elemento que eu tenho do outro lado da igualdade, como nós vimos aí na teoria. Então aqui, o S vai ser a raiz cúbica de k vezes m ao quadrado. Isso significa dizer que se eu tenho aqui a raiz cúbica, eu tenho então um expoente 1/3 para a minha base k vezes m ao quadrado. Neste caso, eu vou fazer então aqui uma distributiva desse 1/3 multiplicando cada um dos expoentes de k e de m. Como aqui eu tenho k, eu tenho um fator 1, que não aparece aqui, não é necessário, vezes 1/3 vai ficar k elevado a 1/3, vezes m elevado a 2 vezes 1/3. Então 2 vezes 1/3 é 2/3. Então está aqui, o S é k elevado a 1/3 vezes m elevado a 2/3. E isso é a resposta cuja alternativa é a D. Ok? E aqui então nós terminamos a nossa aula de potenciação e radiciação. Espero que vocês tenham gostado, né? Então aqui, até a próxima. Não esqueçam de deixar o seu like e a gente se vê na próxima aulinha. Um abraço a todos e bons estudos!